O Flamengo chega à decisão da Libertadores da América com a melhor campanha da história da Libertadores em uma edição. São 12 partidas com 11 vitórias e apenas um empate. A Libertadores já teve 7 campeões invictos. Dos 7, apenas o Estudiantes de La Plata, de 1969, ganhou o troféu vencendo todos os jogos. Mas um detalhe, eram apenas 4 jogos naquela oportunidade na Libertadores. Senhoras e senhores, está confirmada a final rubro-negra. A América será pintada de vermelho e preto mais uma vez. Ou o Flamengo ou o Atlético Paranaense, um dos dois será o campeão da América e o detentor da glória eterna em 2022. Ozinho, você esteve ontem lá no Maraca, lotado, uma festa linda. E deu o Flamengo na final, Tetra. Assim, confirmou, né, João? O resultado da Argentina, por isso eu fiz a brincadeira, virou meme aí, a gente, lá no Maracanã, o pessoal ficou... Eu fui sair um pouquinho ali para comprar um sanduíche, o pessoal já brincou comigo. Fica tranquilo, assim, você vai embora de roupa e tal. A nação rubro-negra, quero até agradecer, mandar um beijo para todos os torcedores que eu encontrei no Maracanã. Muitos mandaram um beijo para você, para o Pascoal, para o Breyer, que está aqui com a gente também. Mas, assim, todos são ligados aqui no nosso clube, né? Então, fiquei muito feliz, né, saber que a galera está acompanhando a gente. E o carinho foi muito grande. Agora, o Flamengo começou um jogo, não é sendo surpreendido, mas acho que o Medina, o Cacique Medina, ele sim, o Calçade falou muito bem. Demorou 90 minutos para entender o que ele tinha que fazer contra o Flamengo para tentar, né? Ele sabia que seria muito difícil, mas para tentar equilibrar. Ele não fez isso na Argentina, tomou de 4. Agora, no Maracanã, ele sacou o Walter Bou, botou o Florentino no meio-campo, preencheu esse meio-campo com o retorno por um lado do Orediano e do outro do Hanson. Já tinha ali os 2 volantes, né? O Garayaldi e o Cáceres, com o Florentino, fechou ali, marcou. Só o Prato que vinha ali um pouquinho, mas também voltava na intermediária para marcar. E o Flamengo começou a errar muitos passes, né? Essa transição do Flamengo ali, achar o espaço, não conseguiu, não fez um bom primeiro tempo. E nessa situação, bem arrumadinho, já sabendo que seria muito difícil fazer esse placar, o Vélez fez até um bom jogo, um bom primeiro tempo, consegue fazer o seu gol, faz um jogo bem equilibrado. Volto a dizer, o Flamengo com posse de bola, tentando, chegando, mas não criando tanto. Mas tem muita qualidade, né, João? A bola cai no pé do Everton Ribeiro, acha o Pedro dentro da área, que a fase do Pedro é inacreditável. Né? O Pascoal fala, né? Ele tem o perfume que a bola gosta, né, Pascoal? Exatamente. A bola vai nele e tá dando tudo certo. Tá dando tudo certo. O cara de costa faz um gol de cabeça, carimbando aí a convocação dele amanhã, né? Eu não vou fazer aposta não, tá, Pascoal? Mas pra mim ele tá convocado amanhã. Não, eu aposto com você. Se você quiser apostar, eu vou apostar com você. Mas não faz aquela aposta. Não precisa. Porque não precisa apostar, não. Não vou escolher nenhum outro, não. Vai tirar roupa também, não? Pra mim é o Pedro e os outros 25. Um já tá escalado. Pra mim, um já tá convocado. É o Pedro. Os outros 25, o Tite pode escolher. Muito bem. Agora é incrível, mas né? Mas finalizando, João... Sim, pois não. Diga assim. Não, só assim, eu acho que o Dorival foi muito feliz porque o Vidal toma cartão, o Felipe Luiz toma cartão, ele tira os 2, aí coloca o Ayrton Lucas ali, que tem a vitalidade, chegada na frente, né? O Marinho, pelo lado direito, faz essa função melhor do que o Cebolinha.
O Cebolinha ficou um pouquinho perdido ali naquele posicionamento, ele não mudou o sistema de jogo do 4-4-2 no losango, mas o Cebolinha jogando na função do Gabigol, pela direita, mas aí não faz aquela movimentação do Gabigol, não tem a mesma característica. O Cebolinha é bom pelo lado esquerdo, aberto, velocidade, drible, ainda não encaixou, é muito bom jogador, mas não encaixou. Mas o Marinho entra e sabe fazer mais aquela função de corredor pelo lado direito, acaba fazendo um golaço, né, na assistência do Pedro, que dá uma caneta antes, e o Pedro já estava chegando para chutar também. Mas aí o Marinho foi mais rápido, fez um golaço, e aí o Flamengo vence, assim, sem fazer muita força, porque é muito melhor e está na final, né? Confirmou essa final. Olha ali, ó, maior artilheiro de uma só edição pelo Mengão. Pedro ontem, e olha que ele não começou a Libertadores como titular, hein? Vamos lembrar disso. Ele chegou a 12 gols, e ele superou Gabigol e Zico. Os dois tinham 11 gols em uma edição de Libertadores e até ontem eram os maiores artilheiros do Flamengo em uma só edição. Pedro chegou a 12 e agora é o maior artilheiro do Flamengo em uma só edição de Liberta. Ele está demais, Oswaldo Pascoal. João, quando a gente vê o Pedro, assim, é uma coisa que a gente tem que entender. Jogador com a qualidade do Pedro é um jogador que custa muito caro. Não é à toa que o Palmeiras ofereceu 100 milhões. O Palmeiras ofereceu 100 milhões para contratar o Pedro. Ele não é mole. Sim. Por quê? Porque viu nele a perspectiva de um jogador com toda essa qualidade que a gente está falando aqui. E o Flamengo pagou nele 14 milhões de euros. Então, você tem uma ideia de como é que foi o negócio. Valeu a pena. Se ele tem toda essa importância, e eu acho que tem, porque mesmo sem o Pedro ir, sem ser titular na equipe do Flamengo, eu sempre disse aqui que, para mim, o Pedro tinha que jogar na seleção brasileira. Mas é fácil de explicar. Não precisa ser nenhum gênio graduado em Harvard para entender que a seleção brasileira não tem nenhum centroavante. Não tem nenhum centroavante. O Gabriel Jesus está jogando legal. Fez 3 gols no campeonato inglês em 6 partidas. Legal. 50% de aproveitamento. 1 gol a cada 2 jogos. Como diria o mestre Luizão, é para a torcida não sentir saudade. Você faz um gol, um jogo sim, um jogo não. O Luizão que falava isso. Pascoal, um jogo sim, um jogo não, um golzinho e tal. A torcida não vai sentir saudade do artilheiro. E é o que tá... Mas tem que jogar para fazer, né? Mas tem que estar em campo, né? Aí é que você... Aí, Gin, você me permita dar razão a você. Eu não gosto muito, mas eu tenho que dar razão a você. Quando... Eu sei disso. Quando Mas é bom que dá audiência no nosso debate. Quando o antigo treinador do Flamengo não colocava o Pedro para jogar, o Zinho ficava nervoso, ficava irritado. Aí há uma fatalidade. O Bruno Henrique se machuca. Aí tem que arrumar, aí tem que dar uma ajeitada no ataque. O que é que o Dorival faz? Entra ali, filho. Pedro, é você. Né? Gabigol, você vai fazer o movimento e o Pedro é o cara da área. Porque o Pedro tem o perfume que a bola gosta. Você já viu como é que é o negócio? A bola vai aqui, pá, pum, pá, pá. Onde é que ela para? No Pedro. Ele só para dentro do gol. Aí vai, o cruzamento, o Everton Ribeiro. A bola do Everton Ribeiro foi maluca também. Sensacional. A bola do Everton Ribeiro foi qualquer negócio. A bola do Everton Ribeiro. Ele vai o conselheiro Miranda ficou louco. Tava lá no Maraca. Tava no Maraca. Depois ele não tava no Maraca, não. Ele me mandou mensagem. Ainda tá lá? Não, porque já deve estar, até agora deve estar lá, porque do jeito que... ele me mandou mensagem. Tá, porque ele já está com a passagem comprada para Guayaquil, que ele falou. Ele comprou em janeiro. Não. Isso é janeiro confiança. Não comprou. Comprou em janeiro. Janeiro não comprou. Ele mostrou um comprovante do cartão de crédito. Janeiro? Comprou em janeiro. Porque para comprar agora tá difícil Exato. também, né? Ele malandro, o conselheiro Miranda, pagou baratinho a passagem para Guayaquil. Agora tá 20 mil. Bom, ele correu muito risco. Mas, João, e aí a bola é cruzada e ele vai e bate que meio... entre a orelha e a cabeça e a bola pimba para dentro do gol. E a bola bate na trave, bate no chão, o goleiro se esparrama todo e a bola lá dentro do gol. É isso que é o Pedro. Não tem nenhum jogador. Eu convido o senhor a levar essa reflexão. Tem um centroavante igual o Pedro? Olha lá. Tem um centroavante igual o Pedro no futebol brasileiro ou fora do Brasil? Não. Não tem. Brasileiro então, é difícil. Jogador brasileiro. Não tem. O Matheus Cunha. O Matheus Cunha entra, sai, começa no banco. Não está bem lá no Atlético de Madrid. Entendeu? Não confirmou o Matheus Cunha da Olimpíada. O Matheus Cunha da Olimpíada, que era a reserva do Pedro.
E o Pedro não foi para a Olimpíada, jogou o Matheus Cunha e ficou com a medalha. Perfeito, ótimo, brilhante atuação da seleção brasileira. Mas o cara é o Pedro. É o Pedro. Vai ter muito jogo. A Copa do Mundo é feita de 7 partidas. 7 partidas. Perfeito. E a gente espera que o Brasil faça 7. Sem dúvida. E em muitos momentos dos jogos, o Brasil vai precisar do Pedro. Ele não é um jogador que não tem técnica. Pelo contrário, ele é um jogador que tem boa técnica. Sim. Ele dá passe para gol, ele sai da área, ele recebe, ele bate fora da área. Então, da caneta. A caneta ontem, que caneta, hein? Upa, quando o cara vem, ele fala, tô aqui, filho. Passou, onde é que você vai? Vem cá, vou te dar um abraço. Passou correndo. Então não deu nem tempo. O João, ele é um jogador espetacular. Jogador, sabe o que é? O Cilinho falava pra mim uma coisa. Cilinho, eu lembrei do Silas. Ele pode falar. O Silas vai lembrar do Silas. Fala aí, Silas. Olha aí, Cilinho. O Silas estava lá e ele via o Cilinho conversando com esse humilde repórter ali na beira do campo. O Cilinho fala assim, Pascoal, o craque simplifica a jogada. É isso, O jogador comum sapateia na bola. E é exatamente isso. O Pedro é craque naquilo que ele faz. Ele é craque para fazer gol. Ele é craque para definir a jogada. Então ele simplifica o lance. E parece fácil. E uma coisa que está chamando muita atenção no Pedro também, Silas e Breiler, que está aqui com a gente, ele está completo, né? Porque ontem mostrou isso. Ele estava na área para cabecear e fazer o gol. Mas ele fez a jogada, deu caneta muito longe ontem. E o Pedro foi o debochado. O Pedro ontem fez o que o Arrascaeta normalmente faz. Ele serviu lá, deu assistência pro gol também. O homem tá demais, hein, Silas? O Cilinho, João, falava assim que o jogador comum, ele vê a jogada. O craque, ele antevê a jogada. Era isso que o Cilinho falava pra gente. Olha, o Pedro, João, a caneta que ele dá antes do passe pro Marinho foi uma coisa fora do comum. O João Gomes, a gente precisa falar. Que pena que a gente não tem espaço para todo mundo. Deu caneta. Porque o João Gomes, ele não só jogou, ele deu uma caneta. Também. Que o jogador, se você observar, o jogador do Vélez balança a cabeça assim, falando, nossa, que caneta que eu tomei. Então, assim, o Flamengo tem... E a gente não pode esquecer que o Marinho, o mini míssil aleatório, ele fez um golaço. E ele foi o melhor jogador da América quando o Santos perdeu para o Palmeiras a final da Libertadores. Pena que ele não teve a sequência, ele se machucou no Santos, o Santos caiu muito de produção, a questão da transferência, adaptação no Flamengo. Mas o Pedro e o Rodinei, para mim, você imagina se o Rodinei fosse lateral esquerdo jogando o que ele está jogando, com a lesão do Arana? Para tudo, aí seria um deboche. Óbvio, óbvio que a gente não quer que o jogador se machuque, que o Arana se recupere, tomara que se recupere até em tempo, mas pelo que você falou parece que foi grave. Sim. Mas, cara, o Rodinei não tá deixando nada a dever, eu vi o programa ontem, o Zinho falando, quem melhor do que o Rodinei hoje aqui no Brasil na lateral direita? Quem? Não tem ninguém. Não tem ninguém, mas não marca tão bem. Hora que precisar marcar, coloca o Fabinho lá, que o Fabinho começou de lateral direito. O Fabinho do Liverpool, primeira posição dele foi lateral direito. Então sabe jogar ali também. Então assim, é óbvio, né? É vontade da gente. Eu que lancei o Rodinei. O Marinho foi meu grande craque no Ceará quando a gente foi campeão da Copa do Nordeste. Então assim, fico feliz de ver que alguma coisinha a gente entendia, né? Quando a gente tinha esses jogadores aí. E ontem o Maracanã inteiro, como a vida dá voltas, hein, rapaz? Rodinei e a seleção. Agora, quem está mais perto da seleção? O avião, o Vidal deu botou uma grife bonita aí no Rodinei, que está jogando muito. Agora, quem está mais perto da seleção, sem dúvida, é o Pedro. E o Pedro falou ontem após a partida, hein? Com certeza, está sendo um ano individualmente muito especial para mim. É um ano que eu creio que cresci muito, amadureci muito, principalmente mentalmente, né? Onde um ano que tive altos e baixos, que começou não tão bom para mim, mas onde eu consegui ser resiliente e Deus me deu muita força naquele momento que eu precisava. O professor Dorival também chegou e me deu muita confiança, teve uma conversa muito boa comigo, onde ali eu pude, né, voltar a focar, a ser quem eu sempre fui, e muito feliz com esse momento. Espero que seja coroado com títulos, né? O principal para mim é sempre o coletivo, é sempre ganhar títulos, e que seja esse ano, né, especial, com gostinho mais ainda especial com os títulos no final do ano. Espero poder continuar em evolução, crescendo,
para cada dia tá fazendo melhor com essa camisa. Como eu falei, né, o meu principal foco em Guayaquil vai ser ganhar a Libertadores. O gol, o prêmio individual vai ser consequência do trabalho coletivo, né, de todos que vem fazendo uma grande competição. Mas o meu foco maior vai ser ganhar a Libertadores, fazer um grande jogo e realizar o sonho que é ganhar uma Libertadores pelo Flamengo, né? Esse é o meu principal objetivo. É isso aí. Ai, Pedro! Ai, Pedro! Ei, Breiler Pires, olha o Pedrão aí. Esse daí empolga pelo que vem jogando e por algo que ele destacou, João. A força mental que o Pedro teve. O Pedro não vai para a Olimpíada, era um sonho para ele. Ele consegue assimilar isso, começa a temporada no banco, tem oportunidades, ele perde alguns gols, não estava com um ritmo ideal e até essa mobilidade que ele tem hoje, ele não demonstrava na época que o Paulo Souza deu algumas oportunidades e o Pedro vai evoluindo. Ele percebe a necessidade de sair um pouco mais da área, que pelas qualidades, as virtudes que ele tem, se ele se movimentasse um pouco mais, a bola ia chegar, ele não precisaria ficar refém necessariamente do jogo coletivo. E eu entendo que num grande time, alguns jogadores sempre assimilam e pegam coisas boas de companheiros. E para mim, o Pedro aprendeu com o Gabigol a ser um centroavante mais completo. Por quê? O Gabigol, sempre que jogou como 9, a grande característica dele foi sempre se movimentar. Ele deixa de jogar ali na referência para o Pedro entrar para o time titular e o Gabigol continua com muita mobilidade. Isso faz com que o Pedro também entendesse, o Gabigol, que é um ídolo, um cara que já tem uma história, um lastro maior do que ele no Flamengo, faz esse trabalho coletivo, porque ele, com a qualidade que tem para jogar, não pode fazer. É claro que o Gabigol também pode aprender com o Pedro, a ser mais efetivo nas finalizações, mas eu vejo que a influência do Gabigol tem sido muito positiva também para o Pedro fazer mais essa função do centroavante móvel, algo que o Tite também vai cobrar dele na seleção. O Pedro, para jogar ali estático, como jogava em alguns tempos, e até isso fez com que alguns técnicos, como Rogério Ceni, Renato Gaúcho, tratassem a ideia como um absurdo, não dá para Pedro e Gabigol jogarem juntos, mas essa própria evolução do Pedro mostra que ele se entende muito bem com o Gabigol, muito por mérito dele de saber se adaptar e fazer o seu jogo coletivo evoluir. Pois é, e tá ali, ó, o Flamengo pode ser campeão invicto da Libertadores da América. Daqui a pouco, detalhes sobre a campanha do Flamengo, que já é histórica, independentemente de título. E o Dorival Júnior falou sobre isso. Volto a falar que teremos uma partida complicada e dificílima. Assim será também para o próprio Atlético, que nos conhece muito bem. Eu acho que é mais uma final de equipes brasileiras, né? É uma hegemonia importante nos últimos anos. Que, queira ou não, eu acho que isso daí faz uma diferença muito grande. Até porque quando nós passamos a dar uma atenção muito maior às competições sul-americanas, as equipes brasileiras começaram a ter aí uma melhora considerável, né, em conquistas. E nesses últimos anos aí nós temos visto sempre uma final brasileira. Fico feliz com isso, momento importante para o clube. Agora é natural que teremos que trabalhar e muito, porque só uma conquista é que acaba valorizando o trabalho de toda uma equipe. E esse é o nosso objetivo. Pois é, e prestem atenção aqui, a fonte é o nosso querido PVC. Grande PVC, abraço PVC, que está sempre ligado aqui acompanhando o programa, companheiro querido, né, que a gente teve a oportunidade de trabalhar tantos anos com ele. O Flamengo chega à decisão da Libertadores da América com a melhor campanha da história da Libertadores em uma edição. São 12 partidas com 11 vitórias e apenas um empate. A Libertadores já teve 7 campeões invictos. Dos 7, apenas o Estudiantes de La Plata, de 1969, ganhou o troféu vencendo todos os jogos. Mas um detalhe, eram apenas 4 jogos naquela oportunidade na Libertadores. Depois, na década de 70, o Boca Juniors venceu invicto com 6 partidas disputadas. O Corinthians, de 2012, foi o único a entrar em campo mais de 10 vezes
para conquistar a Libertadores de 12 de maneira invicta. Foram 14 partidas, com 8 vitórias e 6 empates. Se for campeão invicto, o Flamengo disputará um jogo a menos, 13. Por quê? Agora é final única, mas o Flamengo tem aí um empate. E tem também a defesa menos vazada da competição. São 8 gols sofridos, 7 a menos do que o Atlético Paranaense, e é o artilheiro da Libertadores que acabamos de mostrar aí, o Pedro, com 12 gols. Ou seja, Zinho, independentemente do título, se vier ou não, já é uma campanha extraordinária. Extraordinária. E tem nome para isso. Tem nome para isso. Acabou de falar aí no programa, Dorival Júnior. Ele chega, recupera esse time, monta um sistema tático diferente. O Pascoal falou e muito bem. Não sei se o Bruno Henrique não tivesse machucado, se o Pedro teria essa sequência. Mas acho que o sistema de jogo poderia ser o mesmo. Não precisava o Bruno Henrique ficar lá aberto na esquerda. Ele pode jogar por dentro também, pertinho do Gabigol, e os dois foram campeões de 19 jogando muito, jogando demais. Então, não acredito que não renderia o que está rendendo se o Bruno Henrique está jogando e o Pedro não. Seria mais ou menos a sequência. Mas, na verdade, pede-se o Bruno Henrique e todo mundo achava que ia jogar o Everton Cebolinha. A vinda de Everton Cebolinha e Vidal, a fala era, opa, o Flamengo agora já tinha um elenco bom, já tinha um time bom, agora com o Vidal entrando ali. E ele recupera o Thiago Maia, conversa com o Thiago Maia. Estou nem falando de João Gomes, hein? João Gomes já era titular, com o Paulo Souza, oscilava, tirava daqui, tirava dali. O Rogério Ceni que colocou ele mais também. Mas é com o Dorival também que ele mantém esses dois volantes. Estou citando o nome de alguns jogadores porque normalmente o crédito é dado mais aos atletas e merecidamente. É eles que dentro do campo resolvem. Mas precisa de um treinador. Precisa de um treinador para fazer uma gestão de grupo. E o Pedro acabou de falar. O Pedro mesmo falou, o Dorival chegou, me chamou, teve uma conversa comigo muito boa, me deu sequência, me deu confiança e eu voltei a ser o que eu sempre fui. Ou seja, ele deposita ao treinador o bom momento dele. Então, o bom momento de Rodinei, de Léo Pereira, aqui a gente vai discorrer e falar de vários jogadores. O próprio Gabigol, que está jogando muito bem, fazendo uma função diferente. Muito mais participativo, muito mais obediente taticamente, muito mais maduro. É o Dorival que convence ao Gabigol a fazer uma função diferente de não ser o homem lá da frente, o protagonista dos gols. Tá perdendo alguns gols, mas está sendo um garçom várias vezes para o Pedro. E entendeu que os dois se completam. Quem fez isso? Dorival Júnior. Então, assim, é muito mérito do Dorival, essa campanha maravilhosa, independente se vai ganhar o título ou não, mas é uma campanha espetacular, chega com mérito, chega muito forte. Se o jogo fosse hoje, eu falaria que o Flamengo é até um pouco favorito, ou é favorito. Agora é um jogo único, é campo neutro, e é o Filipão do outro lado, e é um time guerreiro, é um time sólido também, forte o Atlético Paranaense. Mas tecnicamente o do Flamengo é melhor. Se fosse hoje, eu colocaria esse ligeiro favoritismo de um jogo único, que a gente sabe que é muito taco a taco. Mas é muito... Se o Atlético Paranaense chega, muito mérito do Felipão, o Flamengo também chega e a gente tem que destacar o treinador brasileiro. 2 treinadores brasileiros comandando essas duas equipes numa final de Libertadores.